Olá, pessoal. Boa segunda-feira. A gente tem um monte de assunto para tratar, mas com foco no padre que chamou o Dória de patife e reconheceu que por trás desses lockdowns em que proíbe a abertura de igrejas está o Partido Comunista Chinês e, claro, o áudio do Cajuru, que ele divulgou uma conversa dele pessoal com o presidente. Ele avisou o presidente 20 minutos antes de divulgar o áudio e o áudio acabou parando no Fantástico. Inclusive, o presidente está sendo acusado de tentativa de interferência no legislativo. Olha o absurdo, olha tudo que o Cajuru causou com essa atitude dele, com essa ânsia de limpar o nome dele, acabou expondo o presidente e criando uma crise governamental. Então, vamos dar uma pincelada rapidinho em todas as matérias do dia, para que a gente foque somente no padre e no Cajuru. Ambos eu vou postar os vídeos. Então, já deixa o seu like aí, já comenta o que vocês acharam das matérias. Se puder, compartilhe o vídeo e confira a sua inscrição, porque o YouTube está tirando. Então, vamos correr para as matérias. Em Brasília, religiosos protestam contra a decisão do STF sobre cultos e missas. Mas não aconteceu somente em Brasília, aconteceu no Brasil inteiro. Foi um sucesso essa manifestação, inclusive o deputado federal Carlos Jordi esteve no Rio de Janeiro apoiando os manifestantes. Alexandre de Moraes reconhece que nem os advogados mais respeitam a corte. Alexandre de Moraes repreende advogados, perderam respeito com a corte. Ninguém respeita mais a corte quando ministros que compõem esta corte não respeitam a sociedade. Inclusive, o presidente foi aconselhado a já falar quem vai substituir o Marco Aurélio, para que o Marco Aurélio não se aproveite da sua despedida e não crie uma situação constrangedora ao governo, inclusive forçando aí um pedido de impeachment. E Celso de Mello, que nem mais ministro ele é ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, resolveu agora ofender o presidente Bolsonaro em defesa aos seus colegas e disse que o Bolsonaro age como monarca presidencial. Não esquecendo que semana passada ele criticou o presidente por ser contra os lockdowns. Agora vamos falar de satanismo. Satanismo em direção à normalização. Livro de orações de ódio branco atordoa a América. Em algumas de suas partes, implora a Deus que odeie os brancos e os simpáticos eleitores amantes da Fox News que apoiam Trump e que não veem a cor, mas que fazem comentários racistas velados sobre aquelas pessoas. A oração foi escrita pela doutora Shanequa Walker Burns, uma afrodescendente professora associada à teologia prática que concentra o seu trabalho em identificar e curar os legados individuais e sociais da opressão racial de gênero. Imagina se os brancos fazem um livro de oração nesse estilo. Troque somente brancos por negros e veja a magia acontecer. E oficiais chineses evitam ser vacinados, alegando questões de saúde e documentos vazados do Partido Comunista Chinês. O maior escândalo, que já foi omitido pela mídia, revelam que o alto comando chinês recusou-se a tomar a vacina chinesa. Por que isso? Porque assim a China admitiu a baixa eficácia da Coronavac, inclusive já estão falando em misturar vacinas para aumentar a eficácia. Eles não deram detalhes, as autoridades chinesas não deram detalhes, mas disseram que a técnica do RNA mensageiro, que é usado pela vacina de Oxford, foi citada pelo diretor do Centro de Controle de Doenças. E Peter Thiel, conselheiro do Facebook, alerta sobre a proximidade de Big Techs com o regime comunista chinês. Ele disse que as empresas como o Google colaboram com o exército comunista da China, e aí vocês descobrem que o metacapitalismo realmente existe, que eles buscam um monopólio, sufocar as pequenas empresas, as emergentes e as que estão tentando começar, para que eles sejam únicos e com o apoio da China. Claro, porque aí fica mais fácil te rastrear e saber o que você está fazendo nas redes, os seus gostos e o que você conversa. Inclusive, a ministra do Comércio Exterior, Alice, pediu para que se pegue pesado com a China ou perderão o controle do mercado global. Ela disse isso ao G7, ela é do Reino Unido, e alertou para os avanços da China e disse que o Ocidente vai perder o controle do mercado global, e essa é realmente a intenção da China.
é dominar tudo. Agora vamos falar sobre o padre que chamou o Dória de imundice e criticou os vetos da missa em São Paulo e disse que isso é coisa de esquerdista e vagabundo. E o padre, inclusive, disse que é por causa do Partido Comunista Chinês, esse bando de vagabundos que não quer mais que Deus esteja presente. Então vamos distanciar, vamos afastar o povo de Deus. Vamos assistir o vídeo com o que o padre falou. Sem a presença das pessoas. E aqui nunca é demais falar que isso acontece por causa dessas autoridades incompetentes que nós temos. De um lado, os governantes que estão de sacanagem, estão de brincadeira, começando por essa imundiça desse governador. Não pode, na igreja, com todos os cuidados possíveis, ter presença do povo na celebração, porque na igreja se pega Covid, nos ônibus lotados, nas festaiadas que tem por aí, ninguém fala nada. E por outro lado, as nossas autoridades religiosas que têm medo, só pode ser medo, incompetentes, não bate de frente com esses vagabundos, abaixam a cabeça e dizem amém. Isso em âmbito católico, em âmbito evangélico. Por que isso está acontecendo? É por causa do Partido Comunista Chinês. Esse bando de vagabundo não quer mais que Deus esteja presente. Então vamos distanciar, vamos afastar o povo de Deus. Todo mundo acha que é uma beleza, é uma gracinha, mas não vai 10 anos, escreve, se a gente não reagir, se a gente não bater de frente com esses vagabundos políticos, o Brasil vai ser um país comunista. E agora, para a gente finalizar, vamos falar do áudio divulgado pelo Cajuru. Vou colocar o áudio para vocês em que Cajuru gravou a conversa com o presidente não estava ciente dessa gravação, inclusive ele mesmo assume que só comunicou ao presidente 20 minutos antes de postar, em que ele tenta se passar por amigo do presidente, quando na verdade ele só está querendo arrancar coisas do presidente e limpar a sua barra, falando que o objeto da CPI mudou. Se mudou, Cajuru, por que você não tirou a sua assinatura? Tinha necessidade de expor o presidente dessa forma, já que só era uma conversa? Cajuru diz que avisou Bolsonaro da gravação 20 minutos antes de publicá-la. Com 20 minutos de antecedência, o senador Jorge Cajuru, aquele que disse que vai apoiar Ciro Gomes para presidente em 2020, que ele considera o mais preparado de todos os candidatos e que tem diversas falas em oposição ao presidente Bolsonaro, inclusive, avisou ao presidente que publicaria nas suas redes sociais a conversa sobre a CPI do Covid que tivera com ele na véspera. Avisei ele hoje ao 12h40 que a conversa nossa seria publicada a 1h da tarde, e assim eu fiz. Na conversa, Bolsonaro diz temer que CPI investigue só o governo federal e instruiu o senador a incluir estados e municípios. Isso está descontextualizado. Ele não instruiu. Ele falou que o correto seria colocar todo mundo. Inclusive, em nenhum momento o presidente se diz chateado sobre a CPI do Covid. Ele só disse que tem que colocar também estados e municípios. O Cajuru, de uma postura bem traidora e oportunista, publicou o áudio. Eu gostaria de saber o que vocês acham, tanto do vídeo do padre, como do vídeo do Cajuru. Deixem aqui para mim nos comentários, eu encontro vocês hoje às 9h30 da noite, lá no Jornal da Cidade Online. Fiquem todos com Deus e com o áudio. Então, uma CPI completamente direcionada para a minha pessoa. Não, presidente. Mas, presidente, a gente pode convocar governadores. Não, se você não mudar o objeto da CPI, você não pode convocar governadores. Tá, mas eu vou mudar. Eu quero ouvir governadores. Se mudar, 10 para você, porque nós não temos nada nesse planeta. Não, eu não abro mão de ouvir governadores em hipótese alguma. Não, então olha só. Você tem eu só não quero que o senhor coloque eu no mesmo joio. Olha só, o que você tem que fazer? Tem que mudar o objetivo da CPI, tem que ser ampla. Ampla, claro. Vídeo no Brasil. Daí você faz um excelente trabalho para o Brasil. Exato. O que eu quero fazer é isso aí.
Eu não vou manchar meu nome de forma alguma. Você não é autor da CPI. Então, o autor, o objetivo do autor, não sei quem é, o objetivo da CPI, como está lá, é investigar omissões do governo federal no trato da Covid. Não é meu caso. Tudo bem. Eu acabei de declarar para o Augusto Nunes, mas eu quero dizer que eu não posso ser colocado no mesmo joio, né, presidente? Olha só, nas suas entrevistas, o senhor coloca como se todos nós fôssemos iguais. Aí não é certo. A CPI hoje é para investigar omissões do presidente Jair Bolsonaro. Ponto final. Então, mas o senhor pode dizer, não é o que pensa o senador Cajuru, que quer fazer uma investigação completa. Cajuru, se não mudar o objetivo da CPI, ela vai só vir para cima de mim. Mas não vai, presidente. Tem a opinião de outros. São 11 titulares e 8 suplentes. A opinião de um não prevalece. Vai prevalecer a quem concordar. Eu não concordo com coisa errada, presidente. Olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. E eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, pode. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Tá? Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Vamos lá, a gente tem que fazer de um limão limonada. Por enquanto, é o limão que está aí. Está para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você peticionou o Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla e investigar. Isso, E nunca revanchista. E nunca revanchista. Para você. Pode deixar que, tendo a oportunidade, eu falo com a vida e cito que a minha conversa, vou citar a minha conversa contigo, CPI ampla do Covid, tá certo? E também o que o Supremo, né, com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro, né? Sim, tá ok. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Agora, o que é difícil para mim é que eu tenho uma posição dessa presente. Aí todo mundo vem contra mim, porque a fala do senhor generaliza todo mundo. Né? Cajuru, não é só eu, não. Todo mundo que conversar com o senhor como eu acho que o senhor tem que separar o joio do trigo. Qualquer pessoa que eu conversar fala o seguinte: olha, o Cajuru foi bem intencionado, só que a CPI é restrita. Exato. Ele agora vai fazer o possível para que seja a CPI ampla. Isso. Da minha parte, sem problema nenhum. Eu não abri muito. Ele peticionou o Supremo, que deve ser o próprio Barroso, que vai... Não, tem que ser, por causa daquela palavra jurídica pretento. Então, juridicamente, ele é obrigado a opinar, ele não pode colocar em nome de outro ministro. Prevento. Desculpa, prevento. E ele vai ter que despachar. Ele não pode colocar em mão de outro. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que modéstia à parte, eu acho que eu fui bem nessa, né? Não, bem não, você foi 10. Foi 10. Então, acho que vai acontecer? Eles vão comelar tudo. Não tem CPI, nem tem investigação de ninguém do Supremo. Ou bota tudo, ou 0-0. Eu sou a favor de botar tudo pra frente. Claro, vou pro pau, Agora... Porque a questão o Cajuru, a questão do vírus, ninguém vai curar, não vai deixar de morrer gente, infelizmente, no Brasil. Vai morrer gente. Agora, podia morrer menos gente se os governadores e prefeitos, todos, né, que pegassem recurso, aplicassem realmente em pós-saúde, hospital. Claro. Essas coisas, né?
Então, assim, presidente, eu sou justo. Eu nunca pedi nenhuma agulha pro senhor sabe disso. 100% afinado que ajudou. Estamos 100% afinados. Tranquilo. Eu nunca pedi uma agulha pro senhor, nunca vou pedir. Eu só quero justiça, presidente. Se tiver para te dar algo aqui, sei que você vai fazer bom uso disso, sei disso, mas fica tranquilo. O senhor me ajudou no quê? O senhor foi o único presidente da República da história do Brasil que ajudou o diabetes, né? E isso aí é tomar lá da cá? Não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, né? Tá certo. Tá, abraço pra você. Parabéns, Bom fim de semana e saúde, tá? Valeu, até mais. Tchau.